Salve rapaziada, Marcos aqui. No SFML, as classes de vetores Vector2F, Vector2i, Vector2u e entre outras que recebem valores e podemos realizar operações com elas. Hoje vamos ver como criar nossas próprias classes de vetores, similar à do SFML, que servirá para reforçarmos nosso conhecimento em programação orientada a objetos, bem como diminuir o excesso de código ganhando desempenho em nossas aplicações, além de outras dicas. Então, vamos lá ao vídeo. Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos para a gente criar uma pasta para a gente começar a escrever o nosso código. Então vamos criar uma pasta chamada Vector2 somente e dentro dela a gente já vai carregar o Makefeed que eu tenho aqui, ó, SFML Basic. Ele tem parâmetros do SFML, mas não terá problema. A gente vai compilar sem o SFML e também com o SFML, então já deixa aí pronto. Vamos abrir aqui um terminal e já vamos mandar ele aqui para a área de trabalho 2 para a gente começar a escrever. Vamos criar um arquivo chamado main.cpp. Vamos fazer o seguinte para a gente compilar e ficar mais fácil. Vamos abrir aqui um terminal aqui do lado de cá e aqui também. E vamos flotar esse aqui para a gente deixar só aqui o básico, que aqui vai servir para a gente compilar. E aqui a gente escreve o código. Antes da gente começar a escrever a nossa classe, eu queria falar sobre parâmetros de função constante temporário via referência. Então veja o seguinte, vamos supor que a gente tem uma função aqui. Pode ser qualquer tipo, void, qualquer nome também, vamos chamar de function. E ela vai receber um parâmetro que é um std:\string e vamos chamar de str. E aqui ela só vai ter, vamos supor, um olá mundo. Cout aqui e a gente vai passar somente a str na verdade, só para dizer que está usando. E aqui ao invés da gente imprimir, a gente vai criar uma variável, string também, vamos chamar ela de s e vamos colocar o conteúdo aqui, por exemplo, olá mundo. Tanto faz. E aqui a gente vai chamar a nossa função, function, e vai passar a nossa S, que é a str. A gente já sabe, se a gente fizer isso aqui, a gente já tem um make, né? Então vamos dar um make aqui. A gente precisa entrar no Vector2. Ele já reconhece o meu arquivo main.cpp. Então vamos dar um make aqui para ficar mais fácil. Perfeito, funcionou. Olá, mundo. Funcionando normalmente. A gente está copiando o olá mundo para essa variável e depois a gente está copiando para essa variável. A gente está fazendo duas cópias aqui. Nós poderíamos reduzir esse número de cópias passando somente uma referência aqui. Se a gente compilar isso aqui agora, vamos dar um reset aqui e vamos dar um make, funcionou também. Só que vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, reset aqui e make. Compila e já mostra automaticamente. Reduzimos aí a nossa cópia. Só que a gente já está copiando para o S também. Então, vamos supor que a gente não quer passar para uma variável para depois passar para a função. A gente vai passar automaticamente o olá mundo agora para a função. Deletamos aqui. Se eu pegar aqui agora e ao invés de passar o S, passar o nosso olá mundo, o que vai acontecer? Ó? Já vai ter um erro. Esse valor ele não pode ser modificado. Então, se ele não pode ser modificado, quando você passa diretamente e está usando como referência, a menos que você tirasse a referência, casava normalmente. Olha lá. Só que com referência que recebe, que não modifica, ele não aceita. Então, a gente precisa automaticamente utilizar como const. E aí funciona, só que eu não posso modificar mais essa str aqui. Se eu quisesse dizer que, por exemplo, str mais igual a algo, já vai ter um erro, não vai porque ela é constante. Sempre que você passar para uma função como referência e você quiser passar o valor direto, você tem que usar como const. Já vamos deletar aqui, foi somente para a gente começar a entender essa questão de parâmetros. Vamos agora falar sobre o Vector2. A gente sabe que no SFML, vamos incluir aqui o SFML, include SFML, vamos colocar aqui o system. E aqui a gente vai incluir, vamos criar um sf:\vector2f, pode ser qualquer um, mas veja que tem vários. Tem um float, o inteiro, o unsigned int, o trace para float e o trace para int. Existem vários vector aí. No caso aqui vamos utilizar o Vector2f, pode ser 2i, que é um vetor de dois inteiros. Vamos supor que a gente tem um vetor chamado v1, ele vai receber os valores de 3,6. A gente também vai criar um sf:\vector2i, um v2, e vai receber por exemplo, 9 e 12. Se a gente criar aqui um agora, vector2i, só que v3, ele pode receber o valor de v1 mais o v2. Aí eu vou imprimir aqui os valores dele. Cout, o valor de x, v1.x, e aqui vamos dar um espaço, o valor também de v2.y. Vamos aproveitar e vamos copiar aqui P e P e vamos fazer também para o V2
v1.x e o v2, aqui tá errado, aqui é v1.x, e aqui é v3 e aqui também é v3.x. Então ele vai imprimir 3 e 6, 9 e 12, e o último aqui ele vai imprimir o 3 mais 9, que vai dar 12, e o 6 mais 12, que vai dar o 18. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Compilar, como eu disse, já tem os parâmetros do SFML aqui no Makefile. Compilado, ó, deu exatamente. Ele somou automaticamente, de forma bem simples aqui, ó, o valor de V1 e de V2. Como que a gente cria uma classe que faça essa operação aqui? Vamos apagar tudo aqui agora. Vamos apagar também o SFML e vamos criar a nossa classe. Vamos chamar ela do mesmo nome, Vector2, sem um SF. Não vai nem aceitar porque eu já removi. E ela vai ter public, e ela vai ter dois membros, que é o int x e o int y, que é igual lá do SFML. Se a gente quiser carregar automaticamente, a gente pode criar um construtor, Vector2, e ele vai receber os parâmetros int. Aí vamos chamar de xin, diferenciar um pouco, né? Yin também. Aí a gente poderia colocar aqui dis-x vai ser igual a x. E a mesma coisa a gente faz para o dis. Nem precisava do dis, mas é bom a gente colocar o dis para saber que está vindo aqui int. Então resolveria. Só que a gente pode também simplesmente apagar isso aqui. Fica mais like a boys ainda. Ó, e vir aqui, deixar vazio e carregar automaticamente aqui. O x vai receber o valor de x e o vírgula y vai receber o valor de y. A gente vai instanciar agora essa classe e já passar os valores para ela. Vamos instanciar como Vector2, vamos chamar de V1 também, igual a gente fez. Chamar aqui já os valores 3 e 6. E já vamos chamar aqui também o V2. E a gente vai passar também o 9 e o 12. Se eu for imprimir agora esses valores, V1.x, espaço também v1.y. Copiamos aqui, colamos. Vamos mudar agora o v1 para o v2 e o v2 também .y. Se a gente for imprimir isso aqui, compilar aqui e rodar, rodamos, ó lá, 3 e 6, 9 e 12. Então vamos fazer agora igual a gente estava fazendo com essa SFML. Vamos criar aqui o vector v3 igual a v1 mais V2. Ó, já tem um erro. Essa operação é inválida. A gente viu no SFML, Vector2 do SFML, ele faz esse cálculo. E por que aqui não faz? A gente sabe que a gente poderia passar valores aqui, ó, diretamente. Abrisse aqui o V1.x mais o V2.x, vírgula, o V1.y mais o V2.y. Ele receberia, quando eu viesse imprimir aqui, ó, P, V3x e V3 também Y. Vamos compilar aqui para ver se funciona agora. Ó, funcionou do mesmo jeito, só que toda vez que eu precisar fazer cálculo entre duas classes de vetores, eu vou ter que ficar usando muito código. Em algumas situações vai ficar até mais complicado de eu entender. Então, a melhor forma seria, com certeza, eu passar somente o V1 mais o V2. Só que nesse caso, ele não aceita porque ele não reconhece esse operador, que é o mais. E aí que entra o caso dos functors, que a gente recebe a palavra-chave operator. Você vai criar uma função membro que seja do mesmo tipo da sua classe Vector2. Nesse caso, a gente vai utilizar uma palavra-chave chamada operator. Ele vai reconhecer que eu estou trabalhando com o operador mais e ele vai receber uma classe Vector2, como a gente viu no início, const Vector2. Como referência, a gente vai chamar de right-range-side. E a gente precisa retornar o meu Vector2 e ele vai fazer agora a operação que eu quero. Quando o operador for mais, ele vai pegar o valor do meu valor de x, que seria o dis.x, vai somar com right-range-side.x o valor de y mais o right-range-side.y. Retornou isso aqui, ó, funcionou. Quando eu descomentar aqui, ó, automaticamente eu não tenho mais erro, nem aqui também já consigo imprimir. Vamos compilar aqui, ó. Compilou, funcionou. Então é assim que funciona as operações. Só que esse operador, ele só vai reconhecer o operador mais. Se eu for fazer agora, seria o contrário aqui, V2 menos V1, por exemplo. O que é que vai acontecer? Vai dar erro. Ele não reconhece o menos. Eu teria que copiar isso aqui, Y, vir aqui colar e trocar o meu operador de mais aqui, ó, e colocar o de menos, ele já reconheceria. Só que a operação aqui já não é mais. Seria, no caso, o menos e também, no caso, o menos aqui. Então, vamos ver se está certo. Seria, no caso, aqui ao contrário, que a gente está chamando o V2 primeiro, menos o V1. Seria 9 menos 3, que vai dar 6, e 12 menos 6, que vai dar 6. Vamos compilar aqui para ver se está certo. Resist make, olá, 6 e 6 funcionou. Então eu posso desenhar a minha classe de vetores somente com o operator para todas as operações.
vim aqui, copiar novamente e agora reconhecer o operador multiplicação. E aí eu vou vir aqui V2 vezes V1. Aqui no caso, a ordem dos fatores não altera produto. E aqui ao invés de menos, eu vou utilizar multiplicação. E aqui também multiplicação. Vamos voltar aqui para V1 vezes V2. A ordem dos fatores não importa, mas vamos deixar assim porque a gente vai ver outras coisas também. V1 vezes V2 seria 3 vezes 9, 27. E 6 vezes 12, que eu já não sei o número, vamos ver quanto é que vai dar. Resist Make aqui, 27 e 72, ele multiplica. Qualquer operação que eu fizer aqui, ó, soma, não pode mais ser isso. Redefinir não, né? Tem que fazer assim. E aqui eu vou ter que fazer também a menos. Eu poderia também criar divisão, por exemplo, e colocasse V2 dividido por V1. Vamos colocar essa operação direta aqui para não encher de código, que a gente já viu que funciona. Vamos colocar V2 dividido por V1. Seria 9 dividido por 3 e 12 dividido por 6. A gente não tem o operador de divisão, a gente criaria ele também. Colocaria aqui o divisão, divisão e aqui também divisão. Aqui seria 3 e 2. Vamos compilar aqui para ver. Olá, 3 e 2. Então, você pode fazer tudo. Você pode fazer divisão igual. Aqui também divisão igual. E aqui divisão igual também. Eu posso fazer isso, posso fazer multiplicação igual. Posso fazer soma igual, menos igual. Todas as operações que eu quiser fazer com minha classe, eu faço o desenho dela aqui completo. Vamos retornar esse aqui somente para o mais básico, que seria divisão mesmo. Esse aqui já não existe, ele já não reconhece. Poderia utilizar qualquer caractere? Não, somente caracteres que já são utilizados pelo C++. Bom, outra coisa também aqui, vamos aumentar um pouco, que está aumentando nosso código, né? A gente está tendo que passar várias vezes o cout. A gente poderia também otimizar a nossa impressão. Se a gente viesse aqui, por exemplo, e criasse uma função do tipo void, chamada print, não precisaria nem a gente passar operadores. Bastava a gente imprimir o nosso x, espaço e também o nosso y. Toda vez que a gente quiser imprimir, a gente não precisa mais utilizar isso. Basta a gente vir aqui, ó, v1.print, v2.print também, v3.print. Toda vez que a gente viesse aqui agora, compilasse e rodasse, olha lá, aparecia do mesmo jeito. Ele apareceu aqui várias vezes porque eu passei aqui. Vamos colocar aqui mais v1 mais V2, que é a operação mais básica para a gente ver. Agora vamos compilar aqui. Perfeito. Ele imprimiu do mesmo jeito. Outra coisa também é que a gente viu lá no SFML que ele recebe não somente um vector2, ele recebe vector2i, vector2u. Então se eu fizesse, por exemplo, esse aqui fosse .f e o de cá 6.f, eu não conseguiria ter um valor float no final aqui. E eu queria que ele tratasse como float. Como que eu faria isso aqui? Basta eu vir aqui, criar um template de uma classe T, e aí eu iria substituir todos os meus tipos aqui, vai dar um erro lá. Substituir aqui de int para t, aqui também ele vai receber um t, e aqui ele também vai receber um t. Já teve erro aqui. Eu defini aqui como float e aqui como inteiro. Vamos separar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Vector2 e passar automaticamente, ó, para float. Aí ele receberia automaticamente o meu float. Só que toda vez que eu quisesse utilizar, aqui seria assim, toda vez que eu quisesse utilizar o float, eu teria que ficar passando float aqui também no meu vetor, float aqui também teria que passar float, teria sempre que utilizar float, e quando eu quisesse o int eu teria que também mudar isso. E a gente viu lá no SFML que as classes são separadas, vector2f, vector2i, vector2u. Então a gente teria que no caso criar outra classe, vector2f, 2u, várias outras situações. Só que não é necessário, a gente já está utilizando um template aqui, ó, bastava a gente vir aqui, criar um alias para ele, using, e aí a gente chamava vector2f, vai ser igual ao nosso vector2, só que ele vai receber nosso float. Perfeito. A mesma coisa a gente poderia fazer também para um vector2i, que iria receber um int, e também mais um aqui, o vector2u, que a gente viu lá, que ele também tem, que ele ia receber um unsigned int ou somente unsigned. Então eu poderia simplesmente vir aqui, ó, se eu quisesse criar uma classe de vetores, vector2f, aceitaria. Só que se eu viesse aqui com vector2i, já daria erro, porque de cá é int com float, ele já não recebe. Então aqui seria no caso f, ele não aceita, mas de cá tem que ser float. Ele iria utilizar todos os floats aqui para mim. Vamos colocar ponto .f aqui também, ponto .f, só para a gente saber que é float mesmo. Vamos compilar aqui, ó. Resist Make, perfeito, funcionou normalmente. Só que você viu que não veio os valores, porque aqui é 3.4, por exemplo, 6.9, e aqui vamos colocar um 12.1 e o 9.7, só para aparecer aqui quando a gente compilar os valores não como inteiros. Apareceu, funcionou normalmente. Se eu viesse aqui e mudasse todo mundo para i,
já vai ter um warning, mas ainda vai funcionar. E aqui também i, quando eu compilar, não vai vir como float e sim como int. Foi por isso que ele mandou o warning aqui, que eu não deveria ter utilizado o ponto aqui. Aqui também não tem mais ponto, aqui também não. Se eu quisesse utilizar unsignAint, eu teria que também chamar um unsignAint e ele iria chamar lá. Então, não precisa reinventar a roda, basta você criar alias para a gente chamar o tipo que você deseja de acordo com a sua classe. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que a gente tem uma função membro aqui chamada increment e ela vai receber um valor aqui, por exemplo, um int number, por exemplo. E esse int number, ele vai pegar o meu x e vai somar mais igual a number e também o meu y mais igual a number. Então vamos supor que eu quero incrementar um valor ao meu... Vamos tirar aqui, deixar somente o V1. Vamos supor que eu quero incrementar o valor ao meu V1. Após eu imprimir o valor dele, que é 13,6, agora eu vou incrementar V1.increment e aí eu vou passar um valor 10, por exemplo. Aqui vai ser 13,6. Já vamos tirar esse daqui que a gente não está utilizando, né? Quando eu imprimir novamente, depois da gente incrementar, ele vai ser 13 e 16. Vamos ver se a gente está certo. Recompilar aqui e rodar. Olha lá, 13 e 16 ele incrementou. Se eu incrementasse várias vezes aqui, ó, seria várias vezes incrementado. Compilamos, ó, 43 e 46. Ele vai incrementando justamente quando eu utilizar. Só que a gente vai ter sempre que ficar reutilizando a nossa função membro aqui. O ideal era a gente pegar ela aqui, ó, e mandar ponto incremente de novo. E aí colocaria, por exemplo, 10. Ponto incremente de novo, e aí colocaria 10, ficaria mais like a boss, mas ele não aceita porque minha função membro ela é void e ela não retorna o valor que eu quero incrementar ao V1. Como que eu resolveria esse problema aqui? A gente teria que criar a função incremente, só que do tipo vector2, e a gente precisaria return ele mesmo como ponteiro. Return diz, vem esse aqui agora, ó. Ponto incremente 10, ó, já aceitava, ponto incremente, vamos colocar de novo para dar o mesmo valor aqui embaixo, ó, 43 e 46. Vamos agora compilar aqui, ó, recompilar, ó, ele só voltou 13 e 16 porque ele está criando uma cópia. Se a gente mandar como referência aqui agora, se a gente recompilar, não vai dar mais 13 e 16 e sim 43 e 46. Bom, só para a gente finalizar esses conceitos, para não ficar muito extenso, vamos fazer o seguinte. Você vê que eu preciso chamar de novo o V1 e passar o print para ele. Seria legal se eu pudesse fazer o seguinte, se eu viesse aqui, ó, cout e passar o meu V1 automaticamente, ó, só que ele não aceita, ele não imprime minha classe. Eu teria que ter uma função aqui que iria receber o cout como parâmetro, que é um string, output string, e eu iria fazer tudo aquilo aqui pra gente. Então vamos incluir aqui a nossa fstring, vamos criar aqui agora o nosso tipo std::ostring e qual operador? Operator, o operador é esse aqui do cout, e ele vai receber quem? Ele vai receber a minha const vector2, tanto faz, né, que aí no caso é template, como referência e vamos chamar de string. Só que o parâmetro, na verdade, não é o meu vetor. O vetor está vindo depois. O parâmetro é o cout, então teria que ter também um const std::string. Vamos chamar ele de string. Ah, tá. Ele não pode ser const. E aqui a gente está usando o mesmo nome. Vamos chamar de v somente. Só que esse operador aqui, ó, a gente também tem que passar como referência. E aqui a gente iria retornar, return a nossa string. A gente colocou o nome errado aqui, string am, string somente. Retornar string v.x, igual a gente está fazendo, espaço v.y somente. Barra n a gente usa lá. Só que ele não vai aceitar. Ele não aceita de jeito nenhum, porque já é isso que o C++ faz. A gente teria que pegar emprestado, e para pegar emprestado, a gente tem que usar como freeend. E agora já passou. Ó. Passamos como freeend, o tipo dele tem que receber como referência. E aí a gente passa o string, que seria o cout, e também o vetor que a gente quer imprimir. Já conseguiríamos aqui, ó, imprimir normalmente, sem erro, o nosso V1 diretamente. Quando a gente viesse aqui, ó, resist make, já aparecia lá os valores dele. O print aqui a gente nem precisa mais. Basta fazer isso aqui, que seria no caso só o 43 e o 46. Aqui a gente já pode utilizar para qualquer um, ó. P e P, vamos mandar para o nosso vector2, que a gente já comentou aqui. Já vamos colocar também o nosso vector2 e, nesse caso, V3 vai ser o V1 mais o V2. E aqui a gente vai passar o V2 e também o nosso V3. Quando a gente vem aqui, ó, compilar e rodar, veio tudo lá. O V1 a gente incrementou várias vezes, por isso que ele veio 43 e 46. O V1 a gente somou antes de incrementar. Se a gente mudasse isso aqui para cá,
Aí assim a gente teria o valor lá embaixo, que o valor foi antes, olha lá, 52,58. Então perfeito, pessoal, só queria mostrar isso para vocês. Com esse jeito de você fazer um desenho de classes de vetores, você tem um melhor desempenho do seu código e você consegue fazer operações mais facilmente de forma bem amigável. Se quiser mais detalhes sobre SFML, vai lá no curso de C++ e SFML para criação de games em terminalroot.com.br/games. Se quiser um pacote promocional com todos os cursos C++ que tem bastante conteúdo, vai lá em terminalroot.com.br/promo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço, até mais.